Queridos, eu quero que você entenda, e talvez essa tribulação momentânea aqui é para querer lhe distrair. Por isso que eu não fiz questão de começar esse culto, porque o que eu tenho para lhe passar nessa noite, se você prestar atenção, isso vai mudar o seu entendimento a respeito de uma coisa, que o mundo tem uma visão, e nós às vezes, por estarmos imersos no mundo, terminamos seguindo essa visão. Que visão é essa, pastor? Nós esperamos, preste atenção no que eu vou lhe dizer, porque se você acompanhar comigo o raciocínio, a partir de agora, você não vai se perder. Mas se você não entender o que eu vou falar aqui no começo, tudo que eu vou falar depois pode ser que não faça sentido. Então preste bem atenção. Quando nós estamos no mundo físico, nós estamos no mundo. Estou dizendo que você está desviado, não. Estou dizendo que nós estamos aqui no mundo. Nós esperamos que haja uma ação de Deus para punir aquelas pessoas que praticam pecados horríveis. Há uma expectativa. Quando alguém lhe faz o mal, o que é que você diz? Vou lhe entregar na mão de Deus. É assim ou não é? É. Quando você vê alguém aprontando aí fora, que você vê alguém pecando, você vê alguém cometendo crimes horríveis, você cria no seu coração a expectativa de que algo no céu vai se mover, algo no mundo do Espírito vai se mover, para que um castigo miserável caia sobre aquela pessoa que tem feito coisas horríveis. Isso é natural do ser humano. É uma expectativa natural. Mas essa expectativa, ela não tem correspondência direta com o que a Bíblia diz. Em que sentido? Eu vou lhe mostrar. Eu quero que você entenda algo que a Bíblia traz aqui agora como uma palavra de ânimo. É uma palavra de quê? Ânimo. Palavra de ânimo é para que alguém não desista, para que alguém não fique pelo caminho. Uma palavra para levantar a gente, palavra de ânimo. Mas essa palavra de ânimo, ela vem com um entendimento. Quando ele diz, meu filho, não despreze a disciplina que vem do Senhor. Disciplina é o quê, irmão? Disciplina é castigo. Disciplina. E não desanime quando ele o corrigir. Pois ele disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que ele aceita como filho. Aqui parece que o nosso entendimento é totalmente inverso. Parece que Deus vai castigar quem ele odeia e vai punir quem faz coisas terríveis. E por que, pastor, a gente precisa entender isso? Por que isso é uma palavra de ânimo? Aqui você precisa entender agora onde é que está o segredo da palavra de Deus. Porque se eu não entendo e não compreendo dessa forma, eu começo a julgar, preste atenção, a julgar o que é certo e o que é errado pelas consequências daquilo que eu vejo. Eu perco a referência da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus traz para mim como certo e como errado, e passo a viver a minha vida. Por exemplo, a Bíblia diz que é pecado cometer sexo antes do casamento. Está escrito lá na Bíblia, todo mundo sabe disso. Mas, pastor, a minha colega da faculdade vive com o namorado dela e apronta para cima e para baixo, e até agora não deu nada. Por que é pecado? Já que não acontece nada, então eu vou fazer também. Porque o que importa não é o que a Bíblia simplesmente fala, mas o que importa é o efeito prático do que acontece. Quando eu enxergo as coisas desse jeito, eu estou caminhando naquela linha de raciocínio de que Deus está punindo apenas os pecadores, aquelas pessoas que praticam mal. Você é mal, então Deus vai estar irado com você e Deus vai lhe castigar. Você vai andar na rua e vai cair uma pedra de gelo na sua cabeça que Deus vai jogar do céu. Ou vai acontecer um sinistro, um desastre com você, porque você está levando uma vida de pecado. A Bíblia diz que eu não posso roubar, mas lá no trabalho eu venho para a igreja, eu dou o dízimo, eu dou oferta a Deus, ajudo quem precisa e passo uma dificuldade, meu irmão, terrível. Já tem um colega no trabalho que ele mente para os clientes, o cliente chega lá para comprar uma coisa, ele vende outra, falsifica a nota fiscal,
Na hora de botar o relatório no sistema, ele bota tudo atrapalhado, e o cara, meu irmão, está andando de carro novo, já comprou uma casa na praia, e até agora Deus não fez nada. Mas meu irmão, se eu der uma nota fora, parece que o mundo todo vira contra mim. Todo mundo aqui pode fazer coisa errada, só quem não pode sou eu, porque na hora que eu faço dá errado. Dê graças a Deus por isso. É o que a Bíblia está dizendo. Porque se Deus está lhe punindo pelos seus pecados e trazendo à tona essa consciência, é porque a Bíblia diz que Deus tem você como filho. Só que tem um risco nisso aqui. É por isso que eu disse a você que eu queria a sua atenção. Porque é possível que você desanime quando você tem agora que pagar, arcar com as consequências do seu pecado. Ah, pastor, mas o pecado não é só no inferno? Não, não é só no inferno. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Colherá aqui e na vida vindoura, seja boa ou seja ruim. Só que tem pessoas, irmãos, de alguma forma, que elas não compreendem que Deus pode trazer um castigo sobre alguém. Que Deus pode, mas Deus não é bom. Irmãos, até a ira de Deus é justa. Até quando Deus se ira para punir, para destruir. Eu conheci uma pessoa que começou a ler a Bíblia. E aí veio conversar comigo. Eu disse, olha, eu lhe recomendo que você comece a ler a Bíblia pelos evangelhos. Porque você não conhece nada, não sabe quem foi Abraão. A gente aqui, eu falei até com o irmão Nilson, no testemunho que a gente, no projeto do testemunho, que vem pessoas descrentes. A gente, aqui no meio da igreja, se eu perguntar, alguém aqui na igreja nunca ouviu falar em Abraão? Alguém aqui nunca ouviu falar em Abraão? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar em Abraão? Alguém aqui não conhece a história de Isaac? Bom, todo mundo conhece. Então, para vocês, ainda que uns conheçam mais, outros conheçam menos, mas de uma forma rasa, mas todo mundo já está familiarizado com essas histórias. Mas se você chegar lá fora e for falar com o irmão, não, meu irmão, porque é o Deus de Abraão, o cara vai falar, sim, meu irmão, quem é esse Abraão, né? Que o Isaac a gente já ouviu falar aí, que é o que dança reggae, mas os outros o Abraão está meio difícil. Eu quero lhe mostrar que a gente às vezes entra nesses contextos de que nós estamos familiarizados, tem pessoas que não estão. O conceito de pecado, para nós que estamos à luz da palavra de Deus, ele é latente, você sabe o que é pecado. Tem gente lá fora que não sabe. Tem gente que está vivendo no pecado sem saber. Mas nem pelo fato dele não saber, não quer dizer que não é pecado e que não vai ter consequência. Veio o índio da tribo, chegou aqui, ele matou alguém. Ele vai deixar de ser punido porque ele não conhecia? A lei pode dizer, você pode dizer, eu não conhecia a lei. Não, ninguém pode se desculpar dizendo que não conhecia a lei, porque todos têm o dever de conhecer a lei. Esse é o princípio que rege a sociedade que a gente vive e também rege o reino de Deus. Você pode não ter consciência do pecado, mas ele existe. E quando eu pratico esse pecado vai trazer consequências. Agora eu quero lhe mostrar nessa noite e lhe dizer uma verdade. Primeiro, é que você pode pecar e o seu pecado vir à tona e ter consequências ainda nessa dimensão. E que Deus pode sim, de fato, trazer situações na sua vida que vão ser consequências daquele pecado que você cometeu. 1 Crônicas 21, capítulo 21, do verso 8 ao 13. A Bíblia vai dizer, antes desse texto, que Davi quis contar todo o povo. Eu acho interessante um detalhe, porque lá atrás, em Moisés, disse que toda vez que você fosse contar o povo, você tinha que oferecer uma oferta para contar o povo. Tinha um princípio por trás disso. Mais uma vez, Davi pratica um ato, a Bíblia diz, chega a dizer que ele foi incitado por Satanás a fazer isso, a contar o povo, como se fosse um ato de orgulho, e o mal achou uma brecha, porque ele fez sem cumprir o que a lei determinava. Aí o texto entra, dizendo, então Davi disse a Deus, eu pequei gravemente com o que eu fiz. Olha aí, houve a confissão do pecado, ele reconheceu. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O pecado, ele tem
duas esferas. Ele tem a esfera espiritual, mas tem a esfera física também. Você adulterou com a mulher do próximo. Existe um pecado que é lançado no mundo do espírito, mas as consequências do seu pecado vão se manifestar aqui. A mulher engravidou, aí Deus vai lhe perdoar pelo pecado, a criança desaparece? Some do ventre? Não. Você vai ter que enfrentar a fúria do marido traído, vai ter que assumir agora a criança, vai ter que pagar. Não some, irmãos. Assim como o que eu produzo aqui vai ter consequências aqui, mas também tem consequências espirituais. Aí vem o profeta. Davi pediu perdão, disse: Senhor, eu fiz uma loucura. Confessou o pecado e pediu perdão. É o remédio, é o segredo que tem. Não tem outra coisa, é só isso que a Bíblia ensina. Pecou, meu irmão, faz o quê? Não tem outro remédio. É confissão e arrependimento. Não tem outra coisa. Ele confessou e se arrependeu. Então, em tese, na nossa linguagem de hoje, Davi estaria 0800. Ô, meu irmão, Davi veio na igreja, confessou, se arrependeu, vai fazer mais o quê? Você espera o quê? Davi tão bonzinho, faz tudo que Deus pede. Ó, coligadíssimo de Deus. Coração segundo igual de Deus, né? Pronto. Aí Deus manda uma proposta para ele. O profeta chega e diz: ó, diga a ele, eu vou lhe dar 3 opções. Escolha uma delas e eu vou executar contra você. Escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Isso é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder a Deus, aquele que me enviou. E Davi respondeu: é grande a minha angústia. Você vai achar traduções da Bíblia que ele vai responder: eu não tenho saída. Porque Deus deu 3 propostas a ele, não tem uma quarta, só tem 3. Escolha uma das 3. Ou seja, o que Deus estava dizendo a Davi: você pecou, se arrependeu, confessou, mas o seu pecado vai ter consequência. Não é no mundo do espírito, porque no mundo do espírito o problema já foi resolvido. Mas você vai ter que enfrentar uma consequência agora do seu pecado. Aí Davi diz: olha, eu prefiro cair na mão do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Ou seja, ele tinha uma compreensão que mesmo quando Deus exerce o juízo, mesmo quando Deus castiga o homem pelo seu pecado, há mais misericórdia em cair na mão de Deus do que em se cair na mão do homem. A visão de Davi sobre essa consequência de pecado, irmãos, era tão relacionada com Deus, que todos os acontecimentos que se manifestavam, olha a palavra que eu usei, acontecimentos que se manifestavam no mundo físico, ele tinha plena consciência que vinha do céu. Mas eu espero que seja punido quem? Seja punido quem anda na prostituição, quem anda matando os outros. Eu acho que Deus deveria fazer justiça aqui e sair dando infarto no cara que está aí aprontando. Tinha que dar um infarto fulminante e morrer. Tinha que punir os pedófilos. Esses aí Deus tinha que mandar um anjo com a espada, igual mandou de Senaqueribe, e cortar logo a cabeça. É o sentimento, irmãos, que nós temos de que o juízo de Deus aqui na terra, que o castigo de Deus vai vir sobre aqueles que estão fazendo misérias. E quando eu enxergo isso apenas na ótica humana, eu começo a me frustrar. Lembre que a palavra ela era de ânimo. Eu disse a vocês, é uma palavra de ânimo, porque senão eu começo a me frustrar, porque eu começo a medir a minha vida e a daquela pessoa que está ali do meu lado. E eu digo: esse cara faz tudo errado, esse cara só faz trambique, esse cara... E a vida dele parece que ele não tem castigo nenhum, parece que tudo para ele está bem, e para mim tudo está dando errado. Temos um defeito. A nossa mente, quando nós damos... Preste atenção nisso, irmãos, em nome de Jesus. Quando nós damos algo a Deus, parece que a nossa memória é eterna. Quando damos algo a Deus, parece que a nossa memória é eterna. Ah, meu irmão, naquele dia eu saí para poder entregar a cesta básica, chovendo. Eu vou repetir essa história 100 vezes. Eu vou ficar com a dor no pé, vou orar. Deus, lembra naquele dia que eu carreguei a cesta básica na chuva.
Eu vou para o emprego, no dia que eu for para a entrevista de emprego, eu vou lembrar Deus de novo. Deus, lembra que um dia eu carreguei a cesta básica na chuva. E eu vou ficar sempre trazendo à memória de Deus aquilo que eu fiz de bom. Só que aquilo que eu faço de errado, eu espero um castigo imediato de Deus. E às vezes quando não vem, Deus, me perdoa, o Senhor sabe que eu errei, não era para fazer, eu tinha consciência e fiz. O Senhor me perdoa? Perdoa, está perdoado. Vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, 3 anos, às vezes você está vivendo a consequência do que você plantou, você está vivendo agora aquele mal, só que você esqueceu o que você plantou. Você não lembra mais. E você começa a culpar agora Deus. Davi está lá um belo dia no palácio, vê a mulher, você já sabe essa história aí, passa o sarrafo na mulher dos outros, manda matar o cara, e por aí vai. O profeta chegou na casa dele. Eu vou lhe dar mais uma vez a oportunidade de você mesmo dar sua sentença, né? Em outras palavras, o cara veio viajante, a historinha, a ovelha e tal, faz o que com o homem? Esse homem tem que morrer, pois o homem é o Senhor mesmo, e agora como é que fica? Dessa vez você desacertou, né? Você disse que era para morrer. Aí o homem cai em si e diz, rapaz, eu pequei, o Senhor me perdoa. Ele diz, não, você já está perdoado, porque você confessou, você não vai morrer, mas a criança não tem jeito. Vai orar, vai jejuar, vai clamar, vai chorar, vai fazer o que você quiser, mas a criança vai morrer. E tem mais, o que você fez escondido, vai acontecer com você, para todo mundo ver. Você pegou a mulher do cara, vão pegar as suas mulheres, mas vão pegar para todo mundo ver, não vai ser escondido no terraço do palácio, vai ser agora às claras. E por causa disso, a espada nunca vai sair da sua casa. Rapaz pesado, irmãos. Eu quero lhe dizer, a palavra é de ânimo. Se parece que esse castigo é pesado, lembre, a palavra é de ânimo. É para que quando você estiver vivendo as consequências do seu pecado, você se lembre que Deus está lhe disciplinando porque Ele lhe ama. O perigo seria se Davi tivesse feito tudo isso e não tivesse acontecido nada. O perigo, irmãos, é quando você peca e ninguém lhe chama atenção. O perigo é quando você está vivendo na prostituição, na pornografia e você não acha mais nada de errado. O perigo é quando você está roubando, está metendo a mão no que não é seu, e sua consciência nem pesa mais. Não dá nem uma cosquinha. Parece que tudo já é normal. E está acontecendo o que com a sua vida, irmão? Só vitória. Ainda dá testemunho dizendo que foi a bênção de Deus. O negócio é sério, meu irmão. Mas a minha expectativa é o quê? Que se alguém está passando miséria, se alguém está passando ali é porque é pecador. Aí, meu irmão, esse pecado aqui a gente não pode cometer não. Quem comete esse aqui se dá a mão, mas aquele outro não dá nada. Começamos, irmãos, a nivelar pecados não pela palavra de Deus, mas pelas consequências que nós achamos que ele tem. Se a gente for ter determinado tipo de pecado, a gente entrar aqui na igreja, todo mundo vai julgar a gente. Se eu for entrar aqui, né, com esse pecado, alguém descobrir esse pecado, meu irmão, esse pecado aqui a igreja se escandaliza. Mas outros pecados, de repente, a igreja não se escandaliza. Eu vou dar exemplos simples. Se o irmão aqui, qualquer irmão desse aqui da igreja, quando você entrou, o tempo está frio, ele tivesse encostado no meu carro ali, fumando um cigarro, você passaria, você daria a paz do Senhor, irmão? Diga a verdade. A verdade. Não minta. Para não cometer mais um pecado, né? Você chegou ali, passou ali, tá o pastor. Aí eu vou dar logo o meu exemplo, né? Colosso hoje não veio para poder botar a conta para ele. Você chega ali, está o pastor com a carteira de Marlboro no bolso, cigarro do lado, e aí, pai, meu irmão, você vai dizer o quê? Tribulação do inferno? É. Agora, se o irmão chega aqui e você perguntar, vem cá, meu irmão, você veio de onde?
Ah, meu irmão, eu vim da estação da Lapa. Só que você passou, veio pelo lado de cá, você viu o irmão parado ali na frente do açaí. Veio andando. Ô, irmão, você veio da Lapa? Foi. Aí você se pergunta, mas vem cá, por que o irmão está mentindo? Só que eu lhe pergunto, você se escandaliza com isso? Lhe causa essa ofensa toda, como se o irmão estivesse fumando cigarro? Qual exemplo na Bíblia você viu que alguém foi morto, fulminado dentro da igreja porque acendeu um cigarro? Agora, porque mentiu, tem um casal que morreu dentro da igreja. Entenda, irmãos, não estou querendo lhe meter medo. Eu só estou querendo lhe mostrar que se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a olhar as consequências do pecado. Por quê? Porque o cara que está fumando, a consequência dele é social. Preste atenção. É uma consciência social. A igreja criou uma mentalidade que abomina qualquer espécie de vício. Então, se o cara está fumando um cigarro ali fora, você já cria uma repulsa que é social. O que é social? É o meio. As pessoas criaram uma consciência coletiva que elas não sabem nem porquê, não sabem nem onde é que está na Bíblia que está escrito, não sabem nem por que isso é errado. Eu não estou dizendo que é certo não, meu irmão, pelo amor de Deus. Mas eu só quero lhe mostrar. Agora você tem um outro pecado, que eu estou destacando esse, porque a Bíblia é enfática. O pai da mentira é Satanás. Você vai para o livro de Apocalipse, na cidade santa, ficarão de fora os mentirosos. Está lá também. Quem mente fala a língua de Satanás. Está lá na Bíblia. Mas a gente não trata um pecado da mesma forma e com a mesma rigorosidade que a gente trata o outro. Por quê? Se o menino resolve fazer umas besteiras lá com o outro menino, a igreja cria um problema. Mas se o namorado e a namorada faz a mesma arte lá que o outro fez com o outro, e todo mundo entende, né? Por favor, tem criança hoje aqui, eu não vou ficar dando detalhe, não me exponham. Acho que o ar-condicionado do Ministério Infantil está quebrado também, que hoje tem muita criança aqui. Mas enfim, eu quero lhe mostrar que o valor que nós damos, esse aqui vai para o inferno, esse aqui daqui a pouco, quem sabe, Deus não vai botar até um câncer e morrer. A gente espera. Inconscientemente, na nossa mente, a gente julga que sim, por mais que a gente diga que não, mas quando a gente vê, olha, meu irmão, ali vai um pecador, ali é pesado, ali é pesado. E o outro, não, o outro é fraqueza, né, irmão, da carne, sabe, né? Menino, menina junto, e aí o pau come, não tem jeito. Vamos orar por eles. Mas vamos orar, mas o pau está comendo. Eu quero lhe mostrar, irmãos, que nós começamos a julgar as coisas pelas consequências, às vezes, sociais também. Davi, ele tinha uma visão, preste atenção, que mesmo com o passar do tempo, passou muito tempo, eu já não lembro mais o que foi nem que eu cometi de pecado. Seria bom que você começasse a ter um livro, porque às vezes a gente cria, e é bom, não estou dizendo que é ruim não, um livro de oração. É recomendável isso, inclusive. Você começa a anotar o que você tem orado, porque às vezes também você ora, pede a Deus e esquece que pediu, depois recebe e nem agradece. Mas anote também os pecados que você comete, que você pediu perdão a Deus. Comece a anotar. Porque eu vejo, irmãos, como eu lhe mostrei no primeiro exemplo, Deus perdoou Davi, mas deu a ele uma escolha das consequências. Depois, Davi comete um pecado pior. E aí agora, Deus disse a ele, vai ter consequência. Passa muito tempo, irmãos. Morre um filho, depois morre outro, e depois morre não sei quem, e aí um filho dele se revolta contra ele. Pega as concubinas dele, estupra todas no terraço do palácio, para todo Israel ver. O que ele fez escondido, fez na frente. Aí vai Davi fugindo, correndo de noite, fugindo do filho, com medo do filho matar ele, correndo pelo meio da rua. Aí aparece um homem. Essa passagem está em 2 Samuel, capítulo 16, do verso 5 ao 12. Chegando o rei Davi a Bauri, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gerá, saiu da cidade, proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Preste atenção, Davi não estava só. Ele estava fugindo, mas ele não estava
a Bíblia diz que os melhores do exército, os mais capacitados, estavam cercando Davi, um à direita e o outro à esquerda. Os melhores. Enquanto ele amaldiçoava, ele dizia: saia daqui, seu assassino, bandido, o Senhor está retribuindo a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permita que eu lhe corte a cabeça. Olha, irmão, preste atenção à visão que o homem está. Eu quero que você fechasse os olhos e imaginasse Davi correndo de noite, já perseguido, ou seja, alguém já cheio de problema, cheio de confusão na cabeça, com medo de morrer, alguém já, sabe, desespero, ainda aparece um infeliz no meio do caminho para jogar pedra. O cara cercado, irmão, de exército do lado. Pensa hoje aí, é como se o cara tivesse cheio de gente armada de um lado, cheio de gente armada do outro, envolvido numa guerra de tráfico. Um exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Porque aí a polícia está vindo de um lado, ele correndo com um bando de outro, aí vem um cara jogar pedra na cabeça dele e começa a xingar ele. Jogando pedra, irmãos. O cara cercado de exército. Aí o cara se revolta e diz: eu não estou entendendo o que é que está acontecendo aqui, não. Tem alguma coisa errada. Olha a comparação que ele faz. O que é esse cachorro morto? Esse, né? Um zero à esquerda, um Zé Ninguém, está aqui fazendo a maldição. Já está me incomodando. Será que não está lhe incomodando? Eu só quero que o senhor me dê uma ordem. Porque eu não vou só afastar ele daqui, não. É coisa rápida, eu vou ali e corto a cabeça dele. Olha a resposta de Davi, irmãos. O que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Ele não estava vendo que era o cara xingando ele. Ele não estava vendo que era uma pessoa jogando pedra nele. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita. Deixe em paz, que ele amaldiçoe, pois foi o Senhor quem mandou ele fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje eu recebo. O que é que Davi está dizendo, irmãos? Eu sei que eu pequei. Eu sei que eu errei. Eu não estou esquecido do episódio lá da mulher de Urias. Não estou esquecido que eu mandei matar o homem com a espada dos meus inimigos. Tudo que está acontecendo na minha vida não é consequência do ato imediato. Não são as pessoas que estão me desprezando, não é porque ninguém gosta de mim, não é porque todo mundo tem raiva de mim, mas eu estou colhendo exatamente o que eu plantei escondido. Eu estou colhendo exatamente aquilo que eu fiz que ninguém viu. Estão vendo agora a minha desgraça. Estão vendo agora a minha afronta. Estão vendo agora eu tomando pedrada na cabeça. Mas agora eu posso me fazer de vítima. Porque não tinha nada a ver, irmãos, com a história da família de Saul. A família de Saul foi morta por causa dos pecados do próprio Saul. Quem mandou matar a família de Saul foram os gibeonitas, que Saul atacou, enquanto os gibeonitas tinham aliança com o povo de Israel, não podiam ser mortos. E para que a praga de Deus saísse da terra, eles exigiram que os descendentes de Saul fossem mortos. Não teve nada a ver com isso. Deus não estava punindo Davi por isso. Mas como ele era da tribo de Benjamim, da tribo de Saul, ele estava atribuindo a Davi essa responsabilidade. E dizendo: é por isso que você está sendo agora amaldiçoado por Deus. Davi não sabia, deixa ele falar. Eu sei que não é por isso. Tem coisas que todo mundo viu eu fazer, tem coisas que viram eu aprontar, mas tem coisas que ninguém viu. Tem coisas que só quem sabe o que eu fiz foi Deus. Eu fiz escondido. E agora está acontecendo isso com você. Ó céus, ó terra, eu sou um injustiçado aqui tomando pedrinha na cabeça. Davi disse: não. Eu soube, assim como eu soube tomar atitudes erradas, a aplicação prática, irmãos, do texto que nós lemos. Não desanimem quando ele o corrigir. Por quê? Porque se ele está lhe corrigindo, é porque ele lhe ama.
Se ele está lhe corrigindo, é porque ele lhe aceitou como filho. Davi lá atrás teve a consciência, não, deixa aí, me entregue na mão do Senhor, porque eu sei que Ele vai ter misericórdia. Agora está o homem jogando pedra, deixa ele falar, porque eu sei que ele não está falando da boca dele, eu sei que o que está acontecendo aqui é espiritual. Eu tenho uma dívida ainda aqui nesse mundo, pelo que eu pratiquei, e sei que ela vai ser cobrada, e está sendo cobrada, deixa ele cobrar mais. Quem sabe Deus não dá o troco do que eu recebi mais do que o que eu devia. Em outras línguas é o que Davi disse. Quem sabe essa maldição não se torna no final um pouquinho de bênção para mim? O problema, irmãos, é que a gente quer fazer as coisas erradas. A gente quer desobedecer a palavra de Deus. Nós queremos cometer pequenos pecados, mas não queremos arcar com as consequências, porque achamos que porque ninguém viu, que porque ninguém estava presente, que não vai dar nada. Escute uma coisa: tem coisas que são espirituais. Não precisa ninguém falar. Não precisa ninguém contar o que você fez. Aquele homem não tinha noção por que é que ele estava fazendo aquilo. Ele achava que estava apedrejando e condenando Davi por um motivo, mas na verdade era por outro. E Davi sabia por que era. Quando seu filho Absalão morreu, e ele pediu muito, não matem Absalão, mas Davi, você é louco, o cara está lhe matando, o cara quer lhe matar, o cara estuprou suas mulheres, você está doidão? Davi disse, no fundo do seu coração eu sei que ele está morrendo, mas a culpa de tudo isso que está acontecendo foi minha. Eu só estou colhendo a desgraça que um dia eu plantei. Era por isso que ele dizia, não matem o jovem Absalão. O diabo achou um espaço no coração dele para se lançar contra mim, porque se não fosse ele ia ser qualquer outro, mas não é deles que está vindo isso. Será que você consegue enxergar quando o mundo do espírito se volta contra você? E o que é que a gente faz? Mas eu já orei, pastor. Será que você não tem que se lembrar de algo que de repente você cometeu? Será que o que você está pagando não é exatamente aquilo que você plantou? Porque Davi colheu exatamente aquilo que ele plantou. Ninguém planta limão, irmãos, e colhe laranja. Se plantou limão, vai colher o quê? O que foi que Davi fez? Adulterou com a mulher, pegou a mulher do cara lá. Ele disse, não tem problema nenhum, a consequência vai ser exatamente essa. Vão pegar agora as suas mulheres. Você pegou uma, mas vão pegar várias suas. Qual foi o outro pecado que ele cometeu? Mandou a espada do inimigo matar o homem. Não tem problema nenhum, a espada agora não vai sair da sua casa. Não teve, irmãos, pecado de outra natureza. Ninguém roubou propriedade de Davi, não. Ninguém entrou em Israel e tomou o território e dominou, e Davi perdeu terra, porque Davi não invadiu terra de ninguém, não. Mas a mesma natureza do pecado que ele cometeu, ele colheu. Mas mesmo fugindo, mesmo sendo perseguido, mesmo vendo a morte diante dos seus olhos, ele não desanimou. Porque dentro do seu coração ele tinha uma consciência viva de que quem estava castigando ele não era o homem. Se eu estou sendo perseguido no trabalho, se eu estou vivendo aqui agora essa afronta, eu sei que não está vindo das pessoas. Eu estou entendendo que está vindo de Deus. E qual é a mensagem? A mensagem é que você precisa ter ânimo e se sentir feliz quando passar por esse processo, porque você está sendo amado. Veja o conselho que o amigo de Jó, e aqui é o perigo que eu quero lhe mostrar, de quando nós julgamos as coisas pela aparência, sem discernir o que acontece no mundo do espírito. O conselho de Elifaz é bom, só não se aplica a Jó. Por quê? Porque Elifaz não conseguiu compreender a conversa que teve no céu. Ele só estava vendo a consequência de Jó. Por que é que esse homem está vivendo uma desgraça dessa na vida dele? Não importava para ele naquele momento, mas o conselho dele é bom. E qual é o conselho dele? Jó 5, 17 ao 18. Como são felizes os que Deus corrige, irmãos. Vai perguntar a Davi quando ele estava correndo de noite se ele estava feliz. Se ele estava feliz quando ele estava tomando pedrada na cabeça. Mas ele está lhe dando um relatório, como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas ele também enfaixa a ferida. Bate,
mas com suas mãos Ele cura. Olha o que Ele faz, diz a Jó. Uma verdade. Ele vai fazer você ficar doente, mas é Ele também quem vai lhe curar. Porque a disciplina de Deus, ela tem um limite. Ela tem misericórdia. Ela tem amor. Ela não é feita com ódio. A disciplina de Deus, ela não vem com ódio para lhe ferir, para lhe humilhar, para lhe matar, não. Ela vem para lhe corrigir. Foi isso que a Bíblia disse. Ele corrige a quem Ele... Não disse Ele humilha a quem Ele ama. Ele tortura quem Ele ama. Não. A disciplina de Deus, irmãos, tem um propósito. É trazer correção. Eu vejo que a grande dificuldade da vida do salmista, de Asaf, foi exatamente entender isso. Porque ele disse, olha, eu tenho guardado a minha vida, eu tenho buscado a Deus, não tenho pecado, mas eu estou vendo outra coisa acontecer no mundo. Eu estou vendo pessoas arrogantes. Você vai ver isso no Salmo 73. Mas eles são prósperos, eles não temem a Deus, eles não fazem nada, eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável e forte, estão livres do fardo de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, se vestem de violência, no seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar. Está dizendo o quê? São pessoas poderosas, são pessoas ricas, são pessoas saudáveis, são pessoas famosas. Como saberá Deus? Como terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Aí, meu irmão, quando ele olhou tudo isso, ele disse, eu esperava outra coisa de Deus. Eu esperava que pela arrogância deles, Deus castigasse eles. Eu esperava que pela impiedade deles, Deus punisse eles. Mas está acontecendo exatamente o contrário. Então, para mim, foi inútil manter o meu coração puro e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Mas quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei na dimensão espiritual, entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios, porque certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. O que Asaf está falando no Salmo 73, Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 24. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente, antes mesmo de elas serem julgadas, mas os pecados de outras só são vistos depois. Preste atenção, irmãos. O que é que ele está falando? Eu já fechei aqui o iPad, estou terminando. Foi culpa do ar-condicionado. O que é que Deus está falando? Tem pessoas que vão viver uma vida de pecado e você nem vai saber. Tem pessoas que vão viver dentro da igreja, no pecado, mergulhado no pecado, e você nem vai saber. Mas o que é que eu esperava? Eu esperava que Deus punisse, esperava que Deus castigasse, esperava que adoecesse. E aconteceu o quê? Nada. Tem gente que está lá fora matando, roubando, se prostituindo, e está acontecendo o que com eles? Nada. Ao contrário, estão prosperando. Estão com cada foto no Instagram que você precisa ver a cara de felicidade. A cara da riqueza estampada. E eu posso correr o risco agora de ter inveja deles. Por quê? Porque para mim o bicho está pegando, entre aspas. Estou sendo afligido, estou acordando cedo. Por quê? O que é que está adiantando eu seguir a Deus? E ainda eles fazem tudo isso de errado e Deus não castiga ninguém. Mas eu, meu irmão, só preciso botar a cara fora da janela que já tem um trem passando para me atropelar. Tenha mais misericórdia de mim, Deus. É ao contrário, irmãos. A palavra é de ânimo. Se Deus está lhe castigando, se Deus está lhe mostrando que o que você fez é errado, está expondo o seu pecado,
é porque Ele não quer que aconteça com você o que Asaf disse depois que ele entrou na dimensão espiritual. Os pecados de alguns não vão ser manifestos. Deus não vai punir o pecado deles aqui. Eles estão sendo guardados para o dia do juízo. Naquele dia eles vão receber toda a retribuição pelo mal que eles fizeram. Irmãos, e se você vê esses homens que enfrentaram as consequências do seu pecado, como Deus foi duro com eles aqui, e ainda dizendo que foi com amor, com misericórdia, para que eles chegassem ao arrependimento. Imagine o dia em que for manifesta a ira de Deus. Se todos esses castigos aqui são a manifestação do amor de Deus, é para se sentir amado por Deus e acolhido por Deus. Irmãos, você pode fazer a desgraça que você quiser nesse mundo. Aconteceu o quê, pastor? Nada. Foi pego? Não. Estava aqui na sexta-feira, tem homens aqui que estavam aqui na sexta-feira, quando aquele pastor veio dar o testemunho aqui. O homem todo furado de bala, com metade da cabeça sem crânio, ele mandou eu meter a mão na cabeça dele aqui, para dar testemunho do que eu vi. E todo mundo que estava aqui viu quantos tiros aquele homem tomou na cabeça. Aquele homem, ele disse que esteve na porta do inferno, uma caverna escura, cheia de fogo dentro. E de dentro saíam vozes de crianças, de homens e de velhos, clamando por socorro e ranger de dentes, pedindo para que alguém tirasse eles dali. O inferno, irmãos, é de verdade. O castigo e a ira e o juízo de Deus são verdades. A última chance que o homem tem e a única que o homem tem de se salvar é se agarrar ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas isso não diz que nós estamos imunes de cometer pecados, irmãos. Podemos escorregar, sim. Podemos falhar, sim. E é para isso que existe a confissão e o arrependimento. Mas antes de você entender que no mundo do Espírito, esse castigo todo de Deus, a ira toda de Deus, o juízo todo de Deus no mundo do Espírito, caiu sobre Cristo, para que Ele livrasse do castigo eterno. Mas as consequências aqui, irmãos, pense duas vezes antes de cometer um pecado. Porque lembre, para Ele já custou muito lhe livrar da condenação eterna no mundo do Espírito. Mas isso não quer dizer que você vai sair livre do que você praticar aqui. Tem o hábito de anotar o que você anda fazendo. Ô Senhor, me perdoe, pelo amor de Deus, eu não vou fazer mais. Anote, para que no dia que o castigo de Deus vier sobre você, você não saia pelaquela porta e não volte nunca mais, achando que tudo está convergindo contra você, que não está adiantando nada a seguir a Deus. Porque, irmãos, tudo aquilo é só o fruto da disciplina de Deus, para dar ao homem apenas uma amostra do que é que vai ser de fato a condenação eterna. Não te enojes da correção de Deus. Se as coisas estão se virando, o problema não é o chefe, o problema não é o vizinho, o problema não é o parente, o problema é você. Porque Deus não é injusto. Aquilo que o homem plantar, certamente. Fique de pé, irmãos, nessa noite em nome de Jesus.